Olá, eu sou a Graziela, eu faço parte do grupo 7, assim como ele, Gleison e a Nicole. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6 do livro Redes de Computadores e a Internet, do autor James Kuroso. O capítulo que a gente vai falar, ele tem como título Camada de Enlace e Lens. Para que a apresentação fique mais clara, esse será o roteiro. A gente vai começar falando pela introdução, depois a gente vai falar do desenvolvimento, análise crítica, conclusão e depois as referências. Tá bom, então vamos ao que interessa. Sobre o que fala esse capítulo? Ele fala sobre a camada de enlace, que é uma parte fundamental da arquitetura de rede de computadores. Mas o que é isso? Como funciona? Como é que é a implementação? A camada de enlace, ela é responsável por garantir a comunicação eficiente e confiável entre dispositivos conectados, desempenhando um papel crucial na transmissão de dados. Ela vai conectar nós adjacentes em uma rede, permitindo com que a transferência de datagramas de um host de origem para que um host de destino aconteça. Ela encapsula datagramas em quadros, controla o acesso ao meio, oferece entrega confiável e também a detecção ou a correção de erros. Nós vamos explorar durante a apresentação serviços como enquadramento de dados, acesso ao enlace e entrega confiável. Para ficar mais fácil de entender, eu vou dar uma situação da vida real. Por exemplo, em uma rede corporativa, um datagrama passa por vários enlaces, como Wi-Fi e Ethernet, antes de chegar no servidor. Imagina que você está enviando um e-mail. O datagrama contendo seu e-mail pode começar no seu laptop, que está conectado via Wi-Fi, passar por um roteador, ser transferido para uma rede Ethernet e finalmente chegar ao servidor de e-mail. Beleza, mas tá, como é que é a implementação disso tudo para fazer com que toda essa comunicação aconteça? A implementação da camada de enlace, ela pode ser feita tanto em hardware quanto em software. A maior parte é implementada em um chip chamado adaptador de rede ou placa de interface de rede. Ele realiza serviços como enquadramento, acesso a enlace e detecção de erros, que eu falei para vocês. Por exemplo, quando você está conectado no seu computador em uma rede via cabo Ethernet, o NIC do seu computador ele é responsável por formatar os dados em quadros e enviá-los pela rede. Além disso tudo, o NIC ele também verifica a integridade dos dados recebidos para descartar qualquer quadro que tenha erro, né? A parte implementada em software, ela roda no CPU do hospedeiro, lidando com as informações de endereçamento e ativando o hardware do controlador. As capacidades de Ethernet, elas podem ser integradas ao chipset da placa-mãe ou através de um chip de Ethernet dedicado. Toda essa combinação, ela vai permitir com que a camada de enlace funcione de forma eficiente, com essa integração do sistema operacional e o hardware do hospedeiro. Agora ele vai falar um pouquinho mais para vocês sobre os enlaces e os protocolos de acesso múltiplo. Então, os tipos de enlace são dois: o de ponto a ponto e os enlaces de difusão. Os enlaces de ponto a ponto, eles conectam diretamente o remetente a um único receptor, enquanto os enlaces de difusão permitem que múltiplos nós enviem e recebam dados através de um único canal compartilhado. Um exemplo de enlaces de ponto a ponto inclui o Point-to-Point Protocol, que ele é usado naquela internet de escada, e o High Level Data Link Control, que ele é da internet atual, que ele é o mais atual. Tecnologias como o Ethernet e LAN sem fio são exemplos de enlaces de difusão, onde múltiplos dispositivos
se comunicam através do mesmo meio, né? E de uma rede internet, todos os dispositivos conectados ao mesmo switch podem potencialmente ouvir todas as transmissões, a menos que o switch direcione e especifique os quadros. Aí tem os protocolos desses enlaces. Um protocolo protocolo de acesso múltiplo, eles coordenam a transmissão desses dados nas redes compartilhadas. Existem três tipos principais: protocolo de divisão de canal, protocolo de acesso aleatório e protocolo de revezamento. Protocolos de divisão de canal inclui o Time Division Multiplexing e o Frequency Division Multiplexing, que dividem o tempo ou frequência do canal entre os nós. Um exemplo, o TDM, cada nó transmite em um slot de tempo específico, e evita as colisões. Você pode usar o exemplo uma rodovia que tem várias faixas, onde uma faixa é atribuída a um carro específico, e aí não tem como ter colisões entre os carros. O protocolo de acesso aleatório, como o Aloha e o C- CSMA, Carry Sense Multiple Access, permitem que o nó transmita a taxa total do canal e lidem com colisões através de retransmissões. E, por exemplo, o Aloha, que é o ALOH, os, os nós transmitem dados imediatamente e retransmitem eles após as colisões, como um atraso aleatório. Você pode imaginar um exemplo disso, um grupo de pessoas que tentam falar ao mesmo tempo em uma reunião, e se duas pessoas falarem ao mesmo tempo, elas esperam um momento aleatório antes de tentar novamente, porque vai ter colisão entre as falas e as pessoas não vão se entender, né? E aí tem os protocolos de revezamento, como o polling e passagem de permissão. Eles utilizam um nó mestre, é, ou uma permissão para controlar e fazer a ordem da transmissão dos nós. Por exemplo, o protocolo de passagem de token. Um token, ele é passado entre os nós, permitindo que o nó possui o token, o nó que Ih, travei. Passado entre os nós, permitindo que o nó que possui o token transmita os dados. É, Nesse exemplo, imagine na reunião, a pessoa tendo um objeto que significa que ele tem a posse de quem vai falar. E os outros têm que esperar ele passarem essa posse, esse objeto. E agora um pouco sobre os switches e os VLANs. Os switches operam na camada de enlace, encaminhando quadros de dados entre dispositivos com base nos endereços MAC, MAC. Eles aprendem quais dispositivos estão conectados a quais portas e usam essa informação para encaminhar os quadros de forma eficiente. Por exemplo, se um switch recebe um quadro destinado a um endereço MAC específico, ele encaminha o quadro apenas para essa porta que, que, que tem esse endereço, né? E aí reduz o tráfego desnecessário das informações. E os switches também permitem a criação de VLANs, que é Virtual LANs, para assegurar o tráfego de rede e melhorar a segurança e eficiência dessa comunicação. Por exemplo, em uma empresa, diferentes tipos de departamentos podem colocar VLANs separados para isolar o tráfego de rede e melhorar a segurança, que aí não vai ter tanto acesso de outras. E aí, nesse caso, pode imaginar um departamento de finanças e o departamento de marketing, por exemplo, numa empresa, eles estão em VLAN separados.
e garantem o tráfego desses dados sensíveis, que não para não ser acessível pelos outros departamentos, né? Ficando mais seguro as informações ali dentro. Eu sou a Nicole e eu vou falar um pouco sobre essa comparação entre os suítes e roteadores. É muito importante fazermos uma comparação entre eles para ter uma melhor compreensão sobre suas funcionalidades, né? Uma das principais diferenças são as áreas de operação. Os switches eles operam na camada 2, usando o endereço de MAC, enquanto os roteadores operam na camada 3, usando o endereço de IP. Além disso, os switches são plug and play, e eles têm altas taxas de filtragem e encaminhamento, mas também são suscetíveis à tempestade de broadcast. Por exemplo, se um switch recebe um quadro de broadcast, ele encaminha o quadro para todas as portas, o que pode causar um congestionamento da rede. Por outro lado, os roteadores eles fornecem isolamento robusto do tráfego e uma proteção contra as tempestades de broadcast, mas não são plug and play e têm tempos de processamento por pacotes bem maiores. Por exemplo, um roteador ele pode isolar o tráfego entre diferentes subredes, melhorando a segurança e eficiência da rede, como se fosse uma empresa com várias filiais, onde cada filial está em uma subrede diferente. Dessa forma, o roteador ele consegue garantir que o tráfego entre as filiais seja roteado corretamente, né, e completamente. Também é importante fazer uma análise crítica sobre o que a gente compreendeu do capítulo, né? Esse capítulo que a gente discute, ele aborda principalmente a camada de enlace, que ela é essencial na arquitetura de rede de computadores. Essa camada, ela garante a comunicação eficiente e confiável entre os dispositivos conectados, desempenhando um papel crucial na transmissão de dados. Ela oferece serviços importantes, como enquadramento de dados, entrega confiável, detecção e correção de erros. E entender essa camada é vital para construir e manter redes robustas e eficientes, sendo fundamental tanto para profissionais de TI quanto para estudantes e pesquisadores. Um ponto forte do capítulo é que ele oferece uma visão detalhada e abrangente, conseguindo cobrir desde conceitos básicos até técnicas avançadas. A estrutura ela é bem fácil de entender, com seções bem definidas, imagens que ajudam na visualização e interpretação. Exemplos práticos, pelo contrário, como o uso de internet e Wi-Fi, explicações sobre tecnologias, eles tornam os conceitos teóricos mais acessíveis e relevantes. No entanto, o capítulo tem uma profundidade técnica que pode ser um desafio para leitores que são menos experientes, principalmente nas sessões sobre protocolos e acessão múltiplo, que é de uma complexidade um pouco maior. Além disso, o capítulo não aborda tecnologias muito recentes, como a internet das coisas, que é o IoT, ou 5G. E para tornar o capítulo um pouco mais relevante e interessante, seria bom incluir essas discussões mais atuais e emergentes. Em termos de aplicações práticas, o conhecimento da camada de enlace ele é utilizado no desenvolvimento de hardware e software de rede, na segurança de rede e na otimização de infraestruturas corporativas. As tecnologias modernas, como a internet Wi-Fi, usadas por provedores de internet para gerenciar tráfego e implementar VPNs, elas são exemplos de como esse conhecimento pode ser aplicado hoje em dia. Dessa forma, a gente pode acabar concluindo que a camada de enlace ela é essencial para a comunicação eficiente e confiável em rede de computadores. É muito importante a gente conseguir compreender esses serviços, protocolos e as técnicas para poder termos uma noção da construção e manutenção das redes robustas e eficientes. O conhecimento detalhado da camada de enlace tem diversas aplicações práticas, incluindo o desenvolvimento de hardware e software de rede, a segurança de rede, a otimização de infraestrutura corporativas também. Por exemplo, engenheiros de rede eles podem usar esses conhecimentos para projetar e implementar adaptadores de rede, switches e roteadores de forma mais eficiente. Por isso que para nós, que estamos cursando cursos voltados para tecnologia, como diversas engenharias, compreender essa camada de enlace, ela permite que a gente possa desenvolver soluções de rede que possam garantir a integridade e a eficiência da comunicação de dados. Só para fechar, a gente também tem que citar a referência bibliográfica que a gente usou. A gente usou esse livro do James F. Kurose, né, de Rede de Computadores e Internet, com base principalmente no capítulo 6, e as sessões foram solicitadas, que foi a sessão 6.1, que falava sobre essa introdução inicial, sobre como funciona a camada de enlace. A sessão 2, que é sobre a sua implementação, seus tipos, protocolos. E a sessão... Não, perdão, 6.3, a sessão 6.4, que é sobre switches LANs, roteadores e tudo mais. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha dado para entender melhor assim, o conteúdo do capítulo. Qualquer dúvida, a gente também está à disposição para tentar ajudar e até aprender um pouco mais. Bom, muito obrigada pelo tempo e pela paciência em assistir. E a gente, como a Nicole disse, está aí disponível para tirar qualquer dúvida sobre o assunto.
Muito obrigada. Muito obrigado. E encerramos aqui.